Eduardo Pereira tinha tudo: riqueza, sucesso e controle sobre sua vida, até um encontro casual em um gala beneficente revelar o filho que ele nunca soube que tinha. À medida que os segredos se desvendam, seu império perfeito é desafiado pela única coisa que ele nunca antecipou: a família. O amor poderá reconstruir o que a ambição destruiu? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Eduardo Pereira estava na janela de seu escritório na cobertura, olhando para as movimentadas ruas de São Paulo lá embaixo. Aos 42 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: ternos caros, carros de luxo e uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Ele não conseguia se livrar da sensação de que seu mundo perfeito estava prestes a mudar. Sr. Pereira, não se esqueça do evento beneficente esta noite, lembrou sua assistente Ana da entrada. O Instituto Ayrton Senna espera você às 7. Eduardo assentiu, verificando seu Rolex. Ele odiava esses eventos. Toda a conversa, fiada e sorrisos falsos. Mas como CEO da WEG, ele tinha uma imagem a manter. Tenha o carro pronto em 20 minutos, disse ele, sem se virar. O salão de baile do Hotel Maxud Plaza estava lotado com a elite de São Paulo quando Eduardo chegou. Todos queriam conversar com ele, apresentar suas ideias ou simplesmente serem vistos com o famoso Eduardo Pereira. Ele se moveu pela multidão com desenvoltura, apertando mãos e fazendo conversas educadas. Foi então que ele viu o menino. A criança não devia ter mais de 6 anos, brincando com um foguete de brinquedo perto da mesa de sobremesas. Eduardo congelou. Era como olhar para uma de suas próprias fotos de infância. O mesmo cabelo escuro, a mesma expressão determinada, até mesmo a maneira como as sobrancelhas do menino se franziam em concentração. Samuel, querido, cuidado com esse foguete, chamou a voz de uma mulher. O coração de Eduardo parou. Ele conhecia aquela voz. Quando ele se virou, lá estava ela, Sofia Silva. 6 anos não a haviam mudado muito. Seu cabelo loiro estava mais curto agora, mas ela ainda tinha aqueles olhos verdes impressionantes que haviam chamado sua atenção naquela noite na conferência de tecnologia no Rio de Janeiro. Sofia o viu ao mesmo tempo. A cor esvaiu-se de seu rosto. Eduardo, ela sussurrou, movendo-se instintivamente em direção ao menino. Samuel. Eduardo fez os cálculos em sua cabeça. 6 anos. A conferência. Uma noite que ele tentara esquecer porque significara demais, sentira-se muito real. Precisamos conversar, disse ele, sua voz baixa e controlada, apesar da tempestade que se formava dentro dele. Sofia olhou nervosamente ao redor. Este não é o lugar. Agora, Sofia. Seu tom não deixou espaço para discussão. Eles encontraram um canto tranquilo do terraço do jardim do hotel. Os sons da festa se desvaneceram atrás deles quando Eduardo se virou para enfrentá-la. Ele é meu filho. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Sofia ergueu o queixo. Sim. Você ia me contar alguma vez? Não. Ela não hesitou. Naquela noite, você deixou bem claro que não fazia relacionamentos ou complicações. Uma criança seria a maior complicação de todas. Eduardo passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, bagunçando-o. Essa não era sua decisão. Eu tinha o direito de saber que tinha um filho. Tinha. A voz de Sofia subiu um pouco. O grande Eduardo Pereira, que trabalha 18 horas por dia e aparece na capa da revista Exame, o homem que me disse que apegos emocionais eram para pessoas que não conseguiam lidar com o sucesso. O que você teria feito se eu tivesse lhe contado? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. O que ele teria feito? 6 anos atrás, ele provavelmente teria jogado dinheiro na situação, contratado advogados, feito tudo desaparecer. Mas agora, olhando para Samuel através das portas de vidro, esse menino brilhante e curioso, que era inegavelmente seu filho, algo rachou no mundo cuidadosamente construído de Eduardo. Eu quero conhecê-lo, disse ele finalmente. Sofia balançou a cabeça. Não é tão simples. Samuel tem uma vida, uma rotina. Ele é feliz. Eu não vou deixar você entrar e perturbar tudo só porque você, de repente, se sente no direito de fazer o papel de pai. Eu sou o pai dele. Biologia não é tudo, Eduardo. Ser pai significa aparecer, estar presente, colocar alguém em primeiro lugar. Você pode honestamente dizer que está pronto para isso?
Antes que ele pudesse responder, Samuel apareceu nas portas de vidro, seu foguete de brinquedo agarrado em suas mãos. Mãe, posso ter outro biscoito? Toda a postura de Sofia mudou quando ela sorriu para seu filho. Só mais um, querido. Depois precisamos ir para casa. Eduardo observou o menino, seu filho, voltar para dentro. Eu quero tentar, disse ele em voz baixa. Me dê uma chance de provar que posso estar lá por ele. Sofia o estudou por um longo momento. Um movimento errado, uma visita perdida, uma vez que você o faça se sentir menos importante do que sua empresa, e acabou. Entendido? Eduardo assentiu com a garganta apertada. Vamos começar devagar, continuou Sofia. Visitas supervisionadas. E contamos a Samuel quando eu achar que a hora é certa, não antes. Enquanto voltavam para o salão de baile, Eduardo não conseguia tirar os olhos de Samuel. O menino agora estava sentado em uma mesa, fazendo seu foguete voar acima de seu prato de biscoitos, completamente alheio ao fato de que sua vida, todas as suas vidas, tinham acabado de mudar para sempre. A noite terminou, e Eduardo observou do outro lado da sala enquanto Sofia ajudava Samuel a colocar seu casaco. Antes que eles partissem, Samuel olhou para cima e encontrou o olhar de Eduardo. O menino sorriu. Aquele mesmo sorriso confiante e curioso que Eduardo via em seu espelho todas as manhãs. Naquele momento, Eduardo Pereira, o homem que construíra um império nunca deixando nada se interpor em seu caminho, percebeu que seu maior desafio, e talvez sua maior recompensa, estava apenas começando. Ele pegou seu telefone e ligou para sua assistente. Ana, limpe minha agenda para amanhã à tarde e descubra tudo o que puder sobre o Instituto Ayrton Senna. Acho que é hora da WEG se envolver mais em seu trabalho. Enquanto observava Sofia e Samuel desaparecerem na noite, Eduardo sentiu algo que não havia experimentado em anos. Medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo de amar alguém mais do que o sucesso. Mas pela primeira vez em sua vida, ele estava pronto para enfrentar esse medo de frente. O próximo capítulo de sua vida estava prestes a começar, e nada em seu MBA da Fundação Getúlio Vargas, FGV, ou anos de aquisições corporativas, o havia preparado para isso. Ele tinha um filho. Agora, ele só precisava descobrir como ser um pai. Uma semana após o evento beneficente, Eduardo estava sentado em seu carro do lado de fora do prédio de apartamentos modesto de Sofia, em Ipanema, Rio de Janeiro. O bairro era muito diferente de seu apartamento de cobertura em São Paulo, com suas pequenas cafeterias e lojas familiares. Ele verificou seu reflexo no espelho retrovisor pela última vez, percebendo que parecia mais nervoso do que em sua última reunião do conselho administrativo. Seu telefone vibrou. Era Luciana Almeida, vice-presidente de marketing de sua empresa. Eduardo, precisamos de você para a chamada de Fusão Santana. Não agora, Luciana. Eu te disse que não estou disponível. Esta tarde. Mas os acionistas... Resolva isso, disse ele firmemente e desligou. Respirando fundo, Eduardo pegou o pacote embrulhado para presente do banco do passageiro e entrou. Sofia havia concordado em deixá-lo visitar Samuel hoje, embora ela tivesse deixado claro que este não seria o dia em que eles contariam a Samuel quem ele realmente era. Sofia abriu a porta vestindo jeans e um suéter simples, tão diferente das mulheres de negócios com quem Eduardo normalmente lidava. Você está adiantado, disse ela. O trânsito estava tranquilo. Ele levantou o pacote. Eu trouxe algo para o Samuel. Os olhos de Sofia se estreitaram. Precisamos estabelecer algumas regras sobre presentes, Eduardo. Eu não quero que você tente comprar o afeto dele. É só um kit de foguete de brinquedo. Eu percebi que ele gosta do espaço. Antes que Sofia pudesse responder, Samuel entrou, correndo na sala de estar. Mãe, posso assistir TV? Ele parou quando viu Eduardo. Você é o homem da festa, aquele que conversou com a mamãe. A garganta de Eduardo ficou apertada. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Foi Samuel. Eu trabalho com a fundação da sua mãe. Você também gosta de foguetes? Samuel apontou para o pacote nas mãos de Eduardo. Eu costumava construir quando tinha sua idade. Eduardo olhou para Sofia, que deu um leve aceno de cabeça. Você gostaria de construir este aqui juntos? O rosto de Samuel se iluminou. Mãe, podemos? Sofia sorriu, mas Eduardo pôde ver a preocupação em seus olhos.
Claro, querido, mas primeiro a lição de casa. Já fiz. Samuel orgulhosamente mostrou sua atividade de matemática. Eles passaram a próxima hora no chão da sala de estar, montando cuidadosamente o foguete. Eduardo ficou surpreso com a rapidez com que Samuel entendeu as instruções, fazendo perguntas inteligentes sobre como as peças se encaixavam. Você é bom nisso, disse Eduardo, observando Samuel se concentrar em anexar as barbatanas. Mamãe diz que sou bom em consertar coisas. Tipo, quando a cafeteira dela quebrou, eu descobri que era só um fio solto. Eduardo encontrou o olhar de Sofia do outro lado da sala. Ela estava os observando enquanto fingia ler um livro. Sua expressão era uma mistura de preocupação e algo mais suave. Falando em consertar coisas, continuou Samuel, você poderia me ajudar com o meu trabalho de ciências? Temos que construir uma máquina simples e a mamãe não é muito boa nisso. Samuel, Sofia protestou, mas estava sorrindo. Eu adoraria, disse Eduardo rapidamente. Se estiver tudo bem com sua mãe, Sofia hesitou. Vamos ver. A tarde passou rápido demais. Quando chegou a hora de Eduardo ir embora, Samuel insistiu em mostrar seu quarto. Pôsteres do espaço cobriam as paredes e um pequeno telescópio estava perto da janela. É para observar as estrelas, explicou Samuel. Mas mamãe diz que não podemos ver muitas estrelas na cidade. Eu conheço um lugar no interior onde você pode ver milhares delas, disse Eduardo sem pensar. Talvez algum dia... Eduardo, o tom de advertência de Sofia o interrompeu. Certo. Bem, obrigado por me deixar visitar, Samuel. Me diverti construindo o foguete. Você vai voltar? Samuel perguntou. Eduardo olhou para Sofia. Isso depende da sua mãe. Mais tarde, enquanto Sofia o levava até a porta, Eduardo não conseguiu se controlar. Ele é incrível, Sofia. Tão inteligente, tão curioso. Ele é, concordou ela. E é por isso que precisamos ter cuidado. Ele se apega facilmente e eu não vou deixá-lo se machucar. Eu não vou a lugar nenhum. Isso é o que você diz agora. Mas o que acontece quando o trabalho chama? Quando você tem uma crise para resolver ou um negócio para fechar? Como que sob encomenda? O telefone de Eduardo vibrou novamente. O nome de Luciana piscou na tela. Sofia ergueu uma sobrancelha. Você deveria atender. Não quer deixar os acionistas esperando. Eduardo silenciou o telefone. Eles podem esperar. Isso é mais importante. Prove, Sofia desafiou. Não, apenas hoje, mas todos os dias. Apareça, seja consistente. É isso que significa ser pai. De volta ao seu carro, Eduardo olhou para seu telefone. 15 chamadas perdidas, 37 mensagens de texto. A fusão Santana provavelmente estava se desfazendo. 6 meses atrás, ele teria corrido de volta para o escritório sem pensar 2 vezes. Mas agora, tudo em que ele conseguia pensar era no sorriso de Samuel enquanto eles construíam o foguete juntos. A maneira como os olhos do menino se iluminavam quando ele falava sobre estrelas. A determinação familiar em seu rosto enquanto ele resolvia um problema. Eduardo tomou uma decisão. Ele ligou para Luciana. A fusão pode esperar até amanhã, disse ele a ela. E Luciana, limpe minha agenda todas as quartas-feiras à tarde, a partir de agora, sem exceções. Mas, senhor, quarta-feira é o dia da reunião do Conselho Administrativo. Então, mova a reunião do Conselho Administrativo. Isso é inegociável. Naquela noite, deitado em sua cama, cara em sua cobertura perfeita, Eduardo não conseguia dormir. Sua mente continuava voltando ao pequeno apartamento de Sofia, com seus móveis descombinados e paredes cobertas pelas obras de arte de Samuel. Parecia mais uma casa do que seu lugar jamais fora. Seu telefone acendeu com uma mensagem recebida. Era de Sofia, com uma foto anexada. Samuel dormindo profundamente, agarrando o foguete que eles haviam construído juntos. A mensagem dizia: ele insistiu em mantê-lo ao lado de sua cama. A mesma coisa que você costumava fazer, não é? Eduardo olhou para a mensagem por muito tempo. Como ela sabia disso? Ele havia mencionado isso naquela noite em São Francisco? Ele não conseguia se lembrar, mas o fato de ela ter feito, de ter notado e lembrado de um detalhe tão insignificante sobre ele, fez algo mudar em seu peito. Ele respondeu: obrigado por hoje, por me dar uma chance. A resposta de Sofia veio rapidamente. Não me faça me arrepender. Eduardo olhou pela janela para as luzes da cidade,
pensando nas estrelas que Samuel não conseguia ver. Ele fez outra promessa a si mesmo naquele momento. De alguma forma, ele encontraria uma maneira de ser o pai que Samuel merecia, mesmo que isso significasse reconstruir todo o seu mundo do zero. O foguete era apenas o começo. Agora ele tinha que provar que poderia estar lá a longo prazo, uma quarta-feira à tarde de cada vez. 3 semanas de quartas-feiras à tarde haviam se passado, e sua secretária não era a única a notar a mudança em sua agenda. Camila Santos, a diretora financeira da empresa e amiga de longa data de Eduardo, o abordou em seu escritório na manhã de segunda-feira. "O conselho está falando, Eduardo", disse Camila, fechando a porta do escritório. "Mover a reunião semanal do conselho sem explicação? Tirar tardes misteriosas de folga? Isso não é como você." Eduardo olhou de seu computador. "A empresa está indo bem. Não é o ponto. Roberto Almeida está causando problemas. Ele está sugerindo que você está perdendo o foco, que talvez seja hora de uma nova liderança. Roberto está atrás do meu emprego há anos", disse Eduardo, mas algo frio se instalou em seu estômago. Roberto Almeida não era apenas membro do conselho, mas também o melhor amigo de seu falecido pai. Sua opinião tinha peso. Camila sentou-se na beirada de sua mesa. "O que está realmente acontecendo, Eduardo? Você pode me contar?" Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Sofia. Samuel tirou A+ em seu trabalho de ciências. "Ele mal pode esperar para mostrar a você amanhã." Um sorriso cruzou o rosto de Eduardo antes que ele pudesse escondê-lo. Os olhos de Camila se arregalaram. "Tem uma mulher, não é? É complicado. Sempre é com você." Camila levantou-se. "Só tenha cuidado. Roberto está procurando qualquer desculpa para convocar uma reunião de emergência do Conselho Administrativo." Depois que ela saiu, Eduardo olhou para a foto em seu telefone. Samuel orgulhosamente mostrando seu trabalho de ciências, um sistema de polias simples em que eles haviam trabalhado juntos na quarta-feira passada. A opinião do conselho nunca importou menos. Na tarde seguinte, Eduardo entrou no prédio de apartamentos de Sofia e encontrou uma cena inesperada. Samuel estava chorando e Sofia parecia chateada. "O que aconteceu?" Eduardo perguntou com o coração batendo forte. "Antônio Souza me empurrou no recreio", disse Samuel entre soluços. "Ele disse que eu estava mentindo sobre ter um pai que constrói foguetes." Eduardo congelou. O rosto de Sofia ficou pálido. "Samuel, querido", disse ela rapidamente. "Eduardo é apenas um amigo que..." "Mas Pedro o viu me buscando no clube de ciências na semana passada." Samuel interrompeu. "Ele disse que só os pais fazem isso." Eduardo se ajoelhou ao nível de Samuel, olhando sem jeito para Sofia. Eles não tinham planejado para este momento. Era muito cedo. Sofia respirou fundo e sentou-se no sofá. "Samuel, venha aqui, querido. Tem algo que precisamos conversar." O coração de Eduardo batia forte enquanto Samuel subia no sofá entre eles. Este era o momento que mudaria tudo. "Você sabe como algumas famílias são diferentes?" Sofia começou gentilmente. "Algumas crianças moram apenas com a mãe, algumas com o pai, algumas com ambos. Como Júlia. Ela tem 2 casas porque os pais se divorciaram." "Certo. Bem, você e eu temos sido nossa própria pequena família por muito tempo, mas..." Sofia olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. "Eduardo é seu pai." Samuel olhou para ambos, seu pequeno rosto enrugado em concentração. "De verdade?" Eduardo assentiu com a garganta apertada. "De verdade. E sinto muito por não ter estado aqui antes, mas quero estar aqui agora, se estiver tudo bem com você." Samuel ficou quieto por um longo momento. Então ele perguntou: "É por isso que nós nos parecemos?" "Pedro diz que temos os mesmos olhos." "Sim", disse Eduardo suavemente. "É por isso. Posso te chamar de pai?" A simples pergunta atingiu Eduardo como uma onda gigante. Ele olhou para Sofia, que deu um pequeno aceno de cabeça. "Eu gostaria muito disso." Samuel jogou os braços ao redor do pescoço de Eduardo. Por cima do ombro do menino, Eduardo viu Sofia enxugando as lágrimas. O momento foi interrompido pelo telefone de Eduardo tocando. O nome de Roberto Almeida piscou na tela. "Não atenda", disse Sofia em voz baixa. Eduardo desligou o telefone. Eles passaram o resto da tarde respondendo às perguntas de Samuel. Por que Eduardo não tinha estado por perto antes? Ele iria morar com eles agora? Eles poderiam ir ver as estrelas de que ele falava? Uma coisa de cada vez. "Sofia,
Continuava dizendo, mas Eduardo podia ver que ela também estava abalada. Uma coisa de cada vez, Sofia continuava dizendo, mas Eduardo podia ver que ela também estava abalada. Sofia levou Eduardo até a porta. Isso muda tudo, ela disse. Eu sei. Ele vai esperar que você esteja lá agora. De verdade. Lá. Eu estarei. Sofia cruzou os braços. Seu telefone tocou 6 vezes enquanto estávamos falando com ele. Não é importante, mas é. Essa é sua vida, Eduardo. Reuniões do Conselho Administrativo e Negócios. Você está realmente pronto para colocar isso em segundo plano? Antes que Eduardo pudesse responder, seu telefone acendeu com uma mensagem de Camila. Reunião de emergência do Conselho Administrativo convocada para amanhã de manhã. Roberto tem os votos. Você precisa voltar aqui agora. Sofia viu a mensagem. Vá, ela disse. Vá lidar com sua vida real. Essa é minha vida real, Eduardo insistiu. Samuel é minha vida real agora. Prove. A voz de Sofia estava cansada. Porque amanhã de manhã você terá que escolher, e qualquer que seja sua decisão, afetará Samuel pelo resto da vida dele. Eduardo foi até seu carro, sua mente a mil. Roberto Almeida poderia tomar sua empresa, a empresa que seu pai havia fundado, a que Eduardo havia transformado em um império. Tudo pelo que ele havia trabalhado estava em risco. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma foto de Sofia, Samuel dormindo com uma foto emoldurada de Eduardo em sua mesa de cabeceira. A mensagem dizia, ele já te ama, não me faça me arrepender de ter lhe contado. Eduardo deu partida em seu carro, finalmente sabendo o que tinha que fazer. Amanhã de manhã mudaria tudo, mas não da maneira que Roberto Almeida esperava. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo Pereira estava pronto para arriscar seu império por algo mais importante. Ele só esperava não estar muito atrasado. A sala de reuniões da UEG estava lotada na manhã seguinte. Eduardo podia sentir a tensão enquanto entrava. O retrato de seu pai o encarando da parede. Roberto Almeida estava sentado no outro extremo da mesa, um leve sorriso no rosto. Eduardo, Roberto disse, levantando-se. Que bom que você pode se juntar a nós. Estávamos começando a nos perguntar se você apareceria. Pare com essa encenação, Roberto. Eduardo permaneceu de pé. Ambos sabemos por que você convocou essa reunião. Camila o olhou de seu lugar, avisando-o silenciosamente para manter a calma. Os outros membros do Conselho Administrativo se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras. Muito bem, Roberto disse. Como membro sênior do Conselho e amigo mais antigo de seu pai, sinto-me obrigado a abordar as preocupações sobre seu recente comportamento. Ele tirou uma pasta. Reuniões perdidas, compromissos cancelados, desaparecimentos misteriosos todas as quartas-feiras à tarde. Meu tempo pessoal não é da conta do conselho. É quando afeta a empresa. Roberto olhou ao redor da mesa. A fusão Santana está emperrada. O negócio em Portugal está em limbo. E agora ouço rumores sobre você passando tempo em Ipanema, de todos os lugares. Eduardo sentiu seu telefone vibrar. Uma mensagem de Sofia. Samuel queria te desejar boa sorte. Aconteça o que acontecer, estamos orgulhosos de você. Anexada estava uma foto de Samuel dando um joinha. Algo se assentou no peito de Eduardo. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Você está certo, Roberto. Eu estive distraído ultimamente. Eduardo caminhou para a frente da sala. Eu estive distraído por algo muito mais importante do que relatórios trimestrais ou acordos de fusão. Ele exibiu uma foto na tela principal da sala de reuniões. Samuel na feira de ciências, radiante de orgulho. Este é meu filho. A sala irrompeu em sussurros. A boca de Camila se abriu. 6 anos atrás eu fiz uma escolha para me concentrar apenas nos negócios. Perdi os 6 primeiros anos da vida do meu filho porque achei que essa empresa era tudo o que importava. Eduardo olhou diretamente para Roberto. Eu não vou perder mais um dia. É exatamente isso que estou dizendo, Roberto disse. Você está deixando as emoções nublarem seu julgamento. Seu pai ficaria desapontado. Meu pai? Eduardo riu. Meu pai perdeu todos os aniversários, todas as peças escolares, todos os momentos que importavam. Eu jurei que o faria orgulhoso sendo bem-sucedido, mas sabe de uma coisa? Acabou a medição do sucesso pela cotação de ações. Ele se virou para se dirigir a todo o conselho. Eu não estou renunciando, mas estou fazendo mudanças. A partir de hoje, estou reestruturando a liderança da empresa.
Camila assumirá o cargo de diretora de operações, lidando com as operações do dia a dia. Camila se sentou mais, reta surpresa. Eu permanecerei como CEO, focando em estratégia e decisões importantes. Mas eu não sacrificarei minha família por esta empresa, não mais. O rosto de Roberto ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Nós temos os votos. Não, vocês não têm. Eduardo sorriu. Enquanto vocês estavam planejando esta reunião, eu estava fazendo ligações. A família Santana, eles estão me apoiando. Quer saber por quê? Porque quando eu disse a eles que estava reorganizando a empresa para passar mais tempo com meu filho, o velho Santana disse que era a decisão mais inteligente que eu já havia tomado. Ele exibiu outro slide, um gráfico mostrando o desempenho das ações da empresa. Nossos números não caíram. Se algo, eles estão mais fortes. Acontece que ter um CEO que entende o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é bom para os negócios. Eduardo caminhou pela mesa olhando cada membro do conselho nos olhos. Meu pai construiu esta empresa sacrificando tudo mais. Eu a transformei em um império da mesma maneira. Mas qual o sentido de um império se você está sozinho? Seu telefone vibrou novamente. Sofia, a escola de Samuel acabou de ligar. Ele se envolveu em uma briga defendendo você. Precisamos de você. Eduardo respirou fundo. Esta reunião está encerrada. Camila, você terá a papelada da reestruturação até amanhã. Roberto, você pode trabalhar conosco ou renunciar. Sua escolha. Você vai se arrepender disso. Roberto ameaçou. Não, Eduardo disse calmamente. Pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo de que não me arrepender. Ele pegou seu casaco e seguiu para a porta. Para onde você está indo? Roberto o chamou. Nós não terminamos. Sim, terminamos. Meu filho precisa de mim. A viagem para a escola de Samuel foram os 20 minutos mais longos da vida de Eduardo. Ele encontrou Sofia andando de um lado para o outro, do lado de fora do escritório da diretora. O que aconteceu? Ele perguntou. Antônio Souza estava dizendo coisas desagradáveis sobre você, que você estava apenas fingindo ser o pai de Samuel, porque sentia pena dele. Os olhos de Sofia estavam vermelhos. Samuel o socou. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Ele está bem? Ele está suspenso por 2 dias. Mas Eduardo... Sofia tocou seu braço. Ele continuou dizendo que precisava do pai dele. A porta do escritório da diretora abriu e Samuel saiu parecendo pequeno e assustado. Quando viu Eduardo, seu rosto se enrugou. Me desculpe, Samuel sussurrou. Eu não quis causar problemas. Eduardo se ajoelhou e o abraçou. Estou aqui, amigo, estou bem aqui. Por cima do ombro de Samuel, ele viu Sofia os observando, lágrimas em seus olhos. Você saiu da sua reunião, ela disse suavemente. Algumas coisas são mais importantes do que reuniões. Naquela noite, eles se sentaram no sofá de Sofia e Samuel dormindo entre eles depois de um dia emocionalmente exaustivo. Eduardo havia pedido pizza e eles haviam passado horas conversando sobre tudo e nada. O que acontece agora? Sofia perguntou. Agora? Eduardo olhou para seu filho dormindo. Agora eu cumpro minha promessa. Estou aqui por ele. Pelos 2, se vocês me permitirem. E a empresa? A empresa vai sobreviver. Eu tenho pessoas boas lá. Ele alcançou sua mão. Passei tantos anos tentando deixar meu pai orgulhoso. Mas hoje, olhando para Samuel, percebi algo. O que é? Eu quero que meu filho se orgulhe de mim. Não porque sou rico ou bem-sucedido, mas porque eu estava lá quando ele precisou de mim. Sofia apertou sua mão. Ele já se orgulha de você, eu também. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Eduardo se lembrou do telescópio de Samuel, seu sonho de ver estrelas de verdade. Em que você está pensando? Sofia perguntou. Estou pensando que é hora de uma mudança. Uma grande mudança. Ele se virou para ela. Como você se sente em relação a casas com quintal? Em algum lugar longe das luzes da cidade, onde você possa ver as estrelas? Os olhos de Sofia se arregalaram. Eduardo, eu não estou dizendo para morarmos juntos. Apenas mais perto. Onde Samuel possa ter espaço para construir foguetes e observar as estrelas. Onde possamos descobrir o que isso é entre nós, sem o mundo inteiro observando. E seu conselho? A empresa? Eles se adaptarão. Eu já me adaptei. Ele sorriu. Além disso, ouvi dizer que as escolas são melhores em Campos do Jordão. Samuel se mexeu entre eles, murmurando algo sobre foguetes em seu sono.
Eduardo e Sofia trocaram um olhar, um cheio de possibilidade, medo e esperança. O império que Eduardo havia construído estava mudando, se transformando em algo que ele nunca esperava. Mas sentado ali, com seu filho dormindo pacificamente e a mão de Sofia na sua, ele sabia que finalmente estava construindo algo que realmente importava. 2 meses se passaram desde o confronto na sala de reuniões. O sol do fim do verão brilhava sobre uma bela casa colonial em Campos do Jordão, enquanto Eduardo observava os caminhões de mudança pararem no meio-fio. Ele havia encontrado o lugar perfeito, uma casa de 4 quartos com um enorme quintal, a apenas 30 minutos de seu escritório em São Paulo. O telescópio ficará perfeito aqui, ele disse, mostrando a Samuel a varanda do 2º andar que ficava de costas, para as luzes da cidade. Podemos observar as estrelas sempre que quiser. Samuel pulou de alegria. Podemos fazer isso hoje à noite? Vamos nos mudar primeiro, querido, Sofia chamou de baixo, onde estava orientando os trabalhadores com caixas de seu apartamento, em Ipanema. Eles haviam decidido fazer isso direito. Sofia e Samuel teriam seu próprio espaço na casa principal, enquanto Eduardo ficaria na casa de hóspedes até que eles descobrissem as coisas. Não era convencional, mas nada em sua situação era. Sr. Pereira, um dos trabalhadores se aproximou com um olhar preocupado. Há um homem no portão insistindo em falar com o senhor. Diz que seu nome é Roberto Almeida. A mandíbula de Eduardo se contraiu. Samuel, por que você não ajuda sua mãe com as caixas? No portão da frente, Roberto estava encostado em seu carro de luxo, parecendo fora do lugar no cenário suburbano. Que mudança em relação ao seu apartamento de cobertura? Roberto disse, observando a propriedade. Será que fazer de conta que é uma família feliz o faz se sentir melhor por trair o legado de seu pai? O que você quer, Roberto? Avisá-lo. O negócio em Portugal está desmoronando sem sua atenção total. O conselho está ficando nervoso. Camila está cuidando disso. Camila não é uma Pereira. Roberto se aproximou. Seu pai construiu esta empresa para sua família, para seu filho, não para alguma mulher que claramente está atrás do seu dinheiro. Os punhos de Eduardo se fecharam. Não ouse falar de Sofia desse jeito. Acorda, Eduardo, ela escondeu seu filho de você por 6 anos. Agora, de repente, ela está disposta a brincar de casinha em uma propriedade multimilionária? Que conveniente. Vá embora, agora. A imprensa adoraria esta história, Roberto continuou. O bilionário Eduardo Pereira, manipulado por uma ex-ficante e seu filho conveniente. Você já fez um teste de paternidade? O som de uma porta batendo fez ambos se virarem. Sofia estava lá, seu rosto branco de raiva. Como você ousa? Ela disse, caminhando em direção a eles. Você acha que eu quero o dinheiro dele? Eu criei meu filho sozinha por 6 anos porque achei que Eduardo merecia algo melhor do que ser preso pela obrigação. Eu estava errada sobre isso, mas eu estava tentando proteger os dois. Sofia, você não precisa explicar, Eduardo começou. Sim, eu preciso. Ela enfrentou Roberto. Você quer um teste de paternidade? Tudo bem, faça. Você quer cavar na minha vida? Vá em frente. Mas saiba disso, eu ganho meu próprio dinheiro, desde o primeiro dia. E esta casa, estou pagando minha parte do aluguel. Roberto parecia surpreso. Aluguel? Sim, aluguel, Eduardo disse. Porque Sofia se recusou a deixar que eu comprasse diretamente. Estamos alugando com opção de compra, dividindo todos os custos igualmente. Não que seja da sua conta. Pai, a voz de Samuel veio da porta da frente. Está tudo bem? Os olhos de Roberto se arregalaram ao ver o menino. A inegável imagem de Eduardo naquela idade. Está tudo bem, amigo, Eduardo respondeu. O Sr. Almeida estava apenas indo embora. Roberto ajustou sua gravata, tentando recuperar a compostura. Isso não acabou. Sim, acabou. A voz de Eduardo estava fria. Você pode aceitar as mudanças que eu fiz, ou pode apresentar sua renúncia. De qualquer maneira, você nunca mais ameaçará minha família. Depois que o carro de Roberto desapareceu pela rua arborizada, Sofia soltou um suspiro trêmulo. Ele está certo sobre uma coisa, ela disse calmamente. Isso pode te machucar. A imprensa, os acionistas, deixe-os falar. Eduardo pegou sua mão. Passei minha vida inteira preocupado com o que os outros pensam. Não mais. Lá dentro, eles encontraram Samuel em seu novo quarto, organizando cuidadosamente seus livros sobre o espaço em uma estante. Ei, amigo, Eduardo disse.
que tal darmos uma pausa na arrumação e comermos um sorvete? Tem um lugar ótimo na cidade. O rosto de Samuel se iluminou. Podemos comer no quintal? Por que não? Devemos começar a usar nosso novo local de observação de estrelas. Enquanto caminhavam para a sorveteria, Samuel entre eles segurando ambas as mãos, vários vizinhos acenaram. Parecia surreal para Eduardo, tão diferente das acenos impessoais do porteiro de seu prédio em São Paulo. Os Richardsons nos convidaram para seu churrasco no próximo fim de semana, Sofia mencionou. Aparentemente, Samuel e o filho deles, Gabriel, estão na mesma turma. Um churrasco? Eduardo não conseguia se lembrar da última vez que havia ido a um. Bem-vindo à vida suburbana, Sofia provocou. É melhor você aprimorar suas habilidades de churrasqueiro. Mais tarde naquela noite, quando o sol se pôs, eles se sentaram no quintal. Samuel estava ocupado instalando seu telescópio, enquanto Sofia e Eduardo observavam das cadeiras do pátio. Recebi uma proposta de emprego, Sofia disse de repente. Cargo de editora na Folha de São Paulo. Eduardo se virou para ela surpreso. Você está deixando a fundação? A fundação tem uma ótima liderança agora, e eu sinto falta do jornalismo. Ela parecia nervosa. É menos dinheiro do que eu ganho agora, mas aceite, Eduardo disse. Se é o que você quer, aceite. Sério. Sofia, eu nunca quis que você desistisse de seus sonhos. Eu só quero fazer parte deles. Ela sorriu, alcançando sua mão. Você faz tudo isso. É mais do que eu jamais sonhei. Mãe, pai, Samuel chamou animado. Eu consigo ver Júpiter. Eles se juntaram a ele no telescópio, revezando-se para olhar o planeta brilhante. Eduardo observou Sofia ajudar Samuel a ajustar o foco, ambos conversando entusiasticamente sobre o espaço. Seu telefone vibrou. Camila ligando sobre o negócio em Portugal. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo pressionou ignorar, sem pensar duas vezes. Algumas coisas eram mais importantes do que negócios. Como ensinar seu filho sobre as estrelas e se apaixonar um pouco mais por Sofia a cada dia. Claro, Roberto poderia causar problemas. A imprensa poderia falar, o conselho poderia se preocupar. Mas de pé, em seu novo quintal, observando as pessoas que mais amava no mundo explorando o céu noturno juntos, Eduardo sabia que finalmente havia descoberto o que o sucesso real significava. Pai, faça um pedido. Samuel apontou para um meteoro. Eduardo olhou para seu filho, depois para Sofia. Não precisa, amigo. Eu tenho tudo o que eu poderia desejar aqui. Sofia encontrou seus olhos. E naquele momento, ambos souberam. Essa família incomum deles talvez não fosse perfeita, mas era exatamente o que todos eles precisavam. As estrelas brilhavam acima deles, testemunhas de um novo começo. Ao longe, as luzes de São Paulo brilhavam como uma lembrança da vida que Eduardo estava lentamente deixando para trás. Mas aqui, neste quintal com as pessoas que amava, ele estava construindo algo melhor. Uma estrela, um sorriso, um momento de cada vez. As folhas de outono estavam ficando douradas em Campos do Jordão quando os primeiros sinais de problemas apareceram. Eduardo estava ajudando Samuel com a lição de casa na cozinha quando Sofia entrou pela porta, seu rosto pálido. Você viu isso? Ela jogou uma cópia da revista Exame no balcão. A manchete dizia: Herdeiro da WEG. Escândalo de filho ilegítimo abala império da tecnologia. Eduardo rapidamente cobriu os olhos de Samuel. Amigo, por que você não vai terminar sua lição de casa em cima? Assim que Samuel saiu, Eduardo pegou a revista. O nome de Roberto Almeida foi citado em todo o artigo, sugerindo que Sofia havia orquestrado tudo para assumir o controle da WEG. Ele está tentando nos destruir, Sofia sussurrou, afundando-se em uma cadeira. O telefone de Eduardo começou a tocar. Camila ligando. As ações estão caindo, ela disse quando ele atendeu. O negócio em Portugal está oficialmente encerrado. Eduardo, precisamos de você de volta ao escritório em tempo integral. Eu não posso simplesmente... O conselho está convocando uma reunião de emergência. Amanhã de manhã. Sofia observou seu rosto, já sabendo. Vá, ela disse, suavemente. Nós vamos ficar bem. Mas eles não estavam bem. O desmoronamento começou. Eduardo estava preso em reuniões intermináveis do conselho administrativo, tentando salvar sua empresa. O novo emprego de Sofia na Folha de São Paulo ficou constrangedor quando seus próprios jornalistas começaram a fazer perguntas sobre o escândalo.
O pior de tudo foi o que aconteceu na escola de Samuel. Ele está sendo intimidado, Sofia disse a Eduardo uma noite depois que Samuel tinha ido para a cama. As outras crianças viram os artigos online. Elas estão dizendo coisas horríveis. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, exausto. Vou falar com o diretor. Quando? Você mal está aqui. A voz de Sofia quebrou. Eu sei que você está tentando salvar sua empresa, mas nosso filho também precisa de você. Nosso filho? Eduardo ergueu a cabeça. Então agora ele é nosso filho? Porque quando Roberto sugeriu um teste de paternidade, você realmente acredita nessas mentiras? Sofia recuou, a dor enchendo seus olhos. Depois de tudo, não, eu... Eduardo tentou alcançá-la, mas ela se afastou. Estou apenas cansado. As reuniões do conselho, a imprensa... Eu entendo, isso é difícil, mas nos afastar não é a solução. Eu não estou afastando. Uma vozinha os interrompeu. Vocês estão brigando por minha causa? Eles se viraram para encontrar Samuel em seu pijama, lágrimas nos olhos. Oh, querido, não. Sofia correu para ele. As crianças da escola dizem que você não é meu pai de verdade. Samuel olhou para Eduardo. Elas dizem que a mamãe só quer seu dinheiro. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se ajoelhou na frente do filho. Samuel, escuta. Você é meu filho. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Então por que você nunca mais está aqui? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Eduardo olhou para Sofia. Viu a mesma dor refletida em seus olhos. Porque eu sou um idiota, ele disse finalmente. Mas isso vai mudar, agora. Ele tirou o telefone e discou para Camila. Cancele a reunião do conselho de amanhã, ele disse, e marque uma coletiva de imprensa para segunda-feira de manhã. Eduardo, você não pode... Sim, eu posso. É hora de acabar com isso. Depois de desligar, ele se virou para sua família. Samuel, que tal faltarmos à escola amanhã? Os três? Sofia levantou uma sobrancelha. O que você tem em mente? Na manhã seguinte, eles foram de carro ao planetário do Carioca, no Rio de Janeiro. Os olhos de Samuel estavam arregalados enquanto eles assistiam as estrelas girarem acima deles na cúpula. Isso é tão legal, ele sussurrou. Eduardo apertou a mão de Sofia no escuro. Me desculpe, ele disse suavemente, por deixar Roberto me influenciar, por não estar aqui. Eu sei, ela sussurrou de volta. Mas Eduardo, se formos fazer isso funcionar, precisamos ser uma equipe. Chega de deixar forças externas nos separar. Depois do planetário, eles comeram cachorros quentes no Parque Ibirapuera. Samuel estava contando sobre um novo livro, sobre o espaço que ele queria quando Eduardo notou os paparazzi. Não olhe, ele disse a Sofia, mas temos companhia. Ela ficou tensa. Deveríamos ir embora? Não, Eduardo se levantou. Na verdade, isso é perfeito. Ele caminhou direto para os fotógrafos. Vocês querem uma história? Estejam na WEG na segunda-feira de manhã. Vocês terão uma manchete e tanto. O fim de semana passou rápido demais. No domingo à noite, enquanto estavam sentados, no quintal olhando para as estrelas através do telescópio de Samuel, Sofia finalmente fez a pergunta. O que você vai fazer amanhã? O que eu deveria ter feito há semanas? Eduardo a puxou para perto. Defender o que importa. Na segunda-feira de manhã, o saguão da WEG estava lotado de repórteres. Roberto Almeida estava de pé presunçoso, perto da frente, claramente esperando que Eduardo renunciasse. Em vez disso, Eduardo entrou com Sofia e Samuel ao seu lado. Bom dia, ele começou. Por semanas houve rumores e especulações sobre minha família. Hoje estou aqui para esclarecer as coisas. Ele olhou para Roberto. Sim, eu tenho um filho que eu não conhecia há 6 anos, porque eu era exatamente o tipo de homem que colocava os negócios acima de tudo. Sofia não. Escondeu Samuel de mim por dinheiro. Ela o escondeu, porque ela pensou que ele merecia algo melhor do que um pai que se importava mais com a cotação de ações do que com histórias para dormir. Os repórteres rabiscavam freneticamente. Eu não sou mais esse homem, Eduardo continuou. Então sim, eu reorganizei essa empresa para passar mais tempo com minha família. Sim, eu me mudei para os subúrbios. E sim, a mulher que vocês têm difamado na imprensa é a melhor coisa que já me aconteceu, porque ela me deu o maior presente de todos, a chance de ser pai. Ele se virou para Roberto. Você quer minha renúncia? Aqui está. Estou renunciando ao cargo de CEO do dia a dia. Camila assumirá as operações. Eu permanecerei como presidente do conselho administrativo.
focando na estratégia de longo prazo. E se algum membro do conselho tiver problema com isso, a porta está ali. A sala explodiu em caos, mas Eduardo não havia terminado. Mas uma coisa, ele disse por cima do barulho. Para qualquer um que pensou que poderia separar minha família com mentiras e ameaças, vocês falharam. Estamos mais fortes do que nunca. Ele olhou para Sofia e Samuel, viu o orgulho em seus olhos e soube que finalmente havia tomado a decisão certa. Mais tarde, naquela noite, de volta para casa em Campos do Jordão, Samuel estava mostrando a eles seu último desenho espacial. A empresa vai ficar bem? Sofia perguntou baixinho. Eduardo sorriu. As ações realmente subiram depois da coletiva de imprensa. Acontece que as pessoas gostam de empresas com líderes humanos que priorizam a família. E Roberto? Renunciou esta tarde. Aparentemente, ele não apreciou ter sido chamado publicamente. Sofia se encostou nele. Nós vamos ficar bem. Eduardo observou seu filho explicando animadamente as constelações em seu desenho. Mais do que bem, nós vamos ser exatamente o que deveríamos ter sido o tempo todo. Uma família. Lá fora, as estrelas brilhavam intensamente no céu claro de Campos do Jordão, testemunhas de um novo capítulo em sua história. As nuvens de tempestade haviam passado, deixando para trás algo mais forte, algo real. E desta vez, Eduardo não ia deixar nada ameaçar isso novamente. A temporada de Natal estava se aproximando em Campos do Jordão, e a primeira neve havia polvilhado os gramados de seu bairro. Eduardo estava na cozinha da casa de hóspedes, olhando para a pequena caixa de veludo em sua mão. Depois de 4 meses vivendo em casas separadas na mesma propriedade, ele estava pronto para dar o próximo passo. O anel pertencia à sua mãe, a única joia que ela havia guardado depois de se divorciar de seu pai. Amor não é sobre riqueza, ela lhe dissera anos atrás. É sobre escolher um ao outro todos os dias. Seu telefone vibrou. Camila ligando com os relatórios trimestrais. Tudo havia se estabilizado desde a coletiva de imprensa. A empresa estava indo melhor do que nunca, e Eduardo estava finalmente encontrando o equilíbrio certo entre trabalho e família. Pai, a voz de Samuel veio da casa principal. Venha rápido, a mamãe está chorando. O coração de Eduardo parou. Ele enfiou a caixa do anel no bolso e correu pela área coberta de neve. Ele encontrou Sofia na sala de estar, segurando uma carta e chorando. Samuel pairava perto, preocupado. Sofia, o que aconteceu? Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu artigo, aquele sobre a corrupção do hospital infantil, ganhou um prêmio ESSO. O quê? Eduardo abriu um sorriso enorme. Isso é incrível. Eles querem que eu vá a São Paulo para recebê-lo. Há uma grande cerimônia e... Ela hesitou. Eles querem que eu assuma o cargo de editora-chefe da Folha de São Paulo. Mamãe, isso é tão legal. Samuel a abraçou. Eduardo sentiu uma onda de orgulho. Em apenas alguns meses, Sofia havia exposto um grande escândalo no hospital infantil local, revelando como o dinheiro das doações estava sendo mal utilizado. Sua série de artigos levou a prisões e reformas. Deveríamos comemorar, disse Eduardo. Jantar em família naquele restaurante italiano que você adora? Sofia enxugou os olhos sorrindo. Na verdade, eu estava pensando que talvez pudéssemos comemorar em casa, todos nós, juntos. O significado por trás de suas palavras não passou despercebido por Eduardo. Eles tinham sido cuidadosos em manter espaços separados, mas ultimamente as linhas tinham ficado mais tênues. Samuel se movia livremente entre as duas casas, e eles passavam a maioria das noites juntos de qualquer maneira. Naquela noite, depois que Samuel foi para a cama, Sofia e Eduardo se sentaram no balanço da varanda da casa principal, compartilhando uma garrafa de vinho. Lembra do primeiro dia no evento de caridade? Sofia perguntou. Quando você viu Samuel? Como eu poderia esquecer? Eu estava apavorado. E agora? Agora eu não consigo imaginar a vida sem nenhum de vocês. Eduardo pegou a mão dela. É por isso que uma porta de carro bateu, na entrada interrompendo o momento. Para seu choque, a mãe de Eduardo, Helena Pereira, saiu de um táxi. Mãe? Eduardo se levantou. O que você está fazendo aqui? Helena não havia falado com ele desde o escândalo da coletiva de imprensa. Ela estava viajando pela Europa, evitando toda a situação. Uma mãe não pode visitar seu filho? Ela olhou em volta do cenário suburbano. E conhecer seu neto? Sofia apertou a mão de Eduardo.
Samuel está dormindo, mas adoraríamos recebê-la para o café da manhã amanhã. Os olhos de Helena se estreitaram levemente. Você deve ser Sofia, a jornalista. Mãe, Eduardo advertiu. Seja gentil. Eu sempre sou gentil, querida. Helena passou por eles para dentro da casa. Oh, como aconchegante. Diferente do seu apartamento de cobertura. Eduardo e Sofia trocaram um olhar. Não era assim que eles haviam planejado sua noite. Na manhã seguinte, Samuel estava eufórico para conhecer sua avó. Para surpresa de todos, Helena foi maravilhosa com ele. Ela ouviu todos os seus fatos sobre o espaço, genuinamente impressionada com seu conhecimento. Ele é exatamente como você era nessa idade, ela disse a Eduardo. Sempre curioso, sempre fazendo perguntas. Durante o café da manhã, Helena observou Sofia e Eduardo se movendo um em torno do outro na cozinha. Viu como os olhos de Samuel brilhavam quando ele falava com ambos. Sabe, Helena disse de repente, eu estava errada sobre tudo isso. Eduardo quase derrubou a cafeteira. O quê? Eu achei que você estava tendo uma espécie de crise de meia-idade, abandonando a empresa, mudando para os subúrbios. Ela sorriu para Samuel, que estava mostrando a ela seu último desenho espacial. Mas você está feliz, realmente feliz. Eu não vi isso desde que você era criança. Sofia se sentou ao lado de Helena. Estamos tentando fazer as coisas direito, devagar, certificando-nos de que Samuel está bem com tudo. Devagar? Helena riu. Querida, eu vi como meu filho olha para você. E todo esse negócio de casas separadas é bobagem. Mãe, Eduardo protestou. O quê? Eu estou apenas dizendo o que todos estão pensando. Helena tirou algo da bolsa, um velho álbum de fotos. Samuel, quer ver fotos do seu pai quando ele tinha sua idade? Enquanto Samuel e Helena examinavam as fotos, Eduardo puxou Sofia para a cozinha. Me desculpe pela minha mãe, ele começou. Não precisa. Sofia sorriu. Ela está certa, sabe? Sobre o quê? As casas separadas. É bobagem. Ela se aproximou. Talvez seja hora de conversarmos sobre mudar isso. A mão de Eduardo foi até a caixa do anel no bolso. Não era assim que ele havia planejado, mas talvez momentos perfeitos não precisassem de um planejamento perfeito. Sofia, ele começou. Pai, Samuel chamou da sala de estar. É você mesmo nessa fantasia de foguete? O momento foi interrompido, mas os olhos de Sofia disseram a ele que eles terminariam essa conversa mais tarde. Naquela noite, depois que Helena foi para o hotel e Samuel estava na cama, eles sentaram-se no quintal apesar do frio. Sua mãe me deu algo, Sofia disse baixinho. Ela tirou uma velha fotografia. Eduardo, quando bebê, usando uma pequena pulseira de prata. Ela disse que era sua primeira joia, que ela guardou por todos esses anos esperando. Esperando o quê? Que você encontraria alguém para dar a ela. Para seu próprio filho. A voz de Sofia vacilou. Ela quer que Samuel tenha ela. Eduardo sentiu a garganta se apertar. Minha mãe nunca dá suas relíquias de família. Ela disse que Samuel é da família, que eu sou da família. Sofia olhou para ele. Nós somos? De verdade? Eduardo alcançou a caixa do anel, mas novamente o momento foi interrompido. Desta vez pela voz de Samuel de sua janela do quarto. Mamãe, papai, eu consigo ver a chuva de meteoros. Eles correram para o quarto de Samuel, onde ele estava pulando animado perto de seu telescópio. Juntos, eles observaram as faixas de luz pintando o céu. Peçam um desejo, Samuel disse a eles. Eduardo olhou para Sofia, para seu filho, para esta vida que eles tinham construído juntos. Ele não precisava mais desejar. Ele só precisava do momento certo para fazer a pergunta que completaria sua família. Mais tarde, sozinho na casa de hóspedes, ele segurou o anel à luz da lua. Em breve, ele pensou, muito em breve. Lá fora, as estrelas de inverno brilhavam como promessas, esperando para serem cumpridas. Na casa principal, ele podia ver as luzes ainda acesas no escritório de Sofia, provavelmente trabalhando em seu discurso de aceitação como editora-chefe. Seu arranjo incomum havia funcionado por um tempo, mas Eduardo sabia que sua mãe estava certa. Era hora de dar o próximo passo. Era hora de oficializar sua família. Ele só esperava que Sofia também estivesse pronta. O Natal estava a uma semana de distância e Eduardo tinha tudo planejado. Ele arranjaria para Samuel ajudá-lo a decorar a casa principal,
enquanto Sofia estivesse em sua cerimônia do Prêmio ESSO, em São Paulo. Eles colocariam a árvore, pendurariam as luzes, e quando Sofia chegasse em casa, ele a pediria em casamento ali mesmo debaixo da árvore de Natal, com Samuel ao lado. Perfeito, simples, focado na família. Tudo o que Sofia queria. Mas a vida tinha outros planos. O que você quer dizer? Ela está de volta? Eduardo perguntou a Camila ao telefone. Isabela Marques acabou de comprar uma participação majoritária na WEG, Camila explicou. Ela está exigindo uma cadeira no conselho. Eduardo sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Isabela era sua ex-noiva de anos atrás, a mulher com quem ele quase se casou antes de perceber que ela só se importava com seu dinheiro. Bloqueie isso, ele disse. Não podemos. Ela está trabalhando com alguns dos antigos aliados de Roberto. Eduardo, ela está falando com a imprensa sobre Sofia. Eduardo olhou pela janela de sua casa de hóspedes para a casa principal, onde Sofia estava ajudando Samuel a construir um boneco de neve. Eles pareciam tão felizes, tão perfeitos. O que ela está dizendo? Que Sofia era amiga dela naquela época. Que Sofia deliberadamente foi atrás de você para acabar com seu noivado. O sangue de Eduardo gelou. Isso é impossível. Sofia e eu nos conhecemos em uma conferência. Isabela tem fotos, Eduardo, de antes da conferência. Sofia era uma repórter que cobria o anúncio do seu noivado. O nariz de cenoura do boneco de neve caiu e a risada de Sofia ecoou pelo quintal enquanto ela ajudava Samuel a consertá-lo. Será que tudo tinha sido uma mentira? Eu tenho que ir, ele disse a Camila. Ele se viu andando pela área coberta de neve, sua mente a mil. Sofia olhou para cima quando ele se aproximou, seu sorriso desaparecendo quando ela viu sua expressão. Samuel, querido, você pode ir pegar mais cenouras na cozinha? Eduardo perguntou. Assim que Samuel entrou, Eduardo se virou para Sofia. Você conhecia Isabela? O rosto de Sofia ficou pálido. Eduardo, você estava no anúncio do nosso noivado, como repórter. Sim, mas você e Isabela eram amigas? Sofia cruzou os braços em volta do corpo. Nos encontramos algumas vezes, através do trabalho. Então, naquela noite na conferência, foi planejado? Você deliberadamente... Não. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Sim, eu sabia quem você era. Sim, eu havia coberto seu noivado. Mas naquela noite simplesmente aconteceu. Eu nunca planejei nada disso. Por que você não me contou? Porque eu sabia como isso pareceria. Exatamente assim. Como se eu tivesse planejado tudo. Ela enxugou os olhos com raiva. Eu deixei o jornalismo depois daquela noite porque me senti culpada. Eu me mudei para a fundação para me afastar daquele mundo. E agora, Isabela está de volta. Eduardo disse baixinho. O quê? Ela acabou de comprar ações da WEG. Ela está falando com a imprensa. Sofia sentou-se pesadamente em um banco de jardim próximo. Ela sempre disse que me faria pagar. Eu escrevi um artigo, logo depois que seu noivado terminou, sobre como ela estava usando você para autopromoção, sobre seu histórico de namorar homens ricos. Eu nunca vi aquele artigo, porque eu nunca o publiquei, parecia errado. Sofia olhou para ele suplicante. Eduardo, eu juro, naquela noite no Rio de Janeiro, foi real. Tudo desde então tem sido real. A porta dos fundos se abriu e Samuel saiu correndo com um punhado de cenouras. Eu peguei extras caso este caia também. Eduardo forçou um sorriso. Pensamento inteligente, querido. Naquela noite, depois que Samuel dormiu, Eduardo sentou-se na casa de hóspedes olhando para o anel. Seu plano perfeito de pedido de casamento de Natal agora parecia contaminado. Uma batida na porta o assustou. Era Sofia, segurando um velho laptop. Eu guardei tudo, ela disse entrando. Toda a minha pesquisa sobre Isabela, o rascunho do artigo, minha carta de demissão do jornal. Ela abriu o laptop. Eu preciso que você leia tudo. Mesmo que isso mude o que você sente por mim, você merece toda a verdade. Eduardo passou horas lendo. Ele viu artigos rascunhos, expondo as falsas instituições de caridade e os golpes publicitários de Isabela Marques. Viu os angustiados diários pessoais de Sofia Silva sobre o encontro com ele, sobre sentir algo real, sobre escolher deixar sua carreira em vez de publicar algo que pudesse machucá-lo. Quando finalmente ergueu o olhar,
Sofia estava encolhida em uma cadeira dormindo. O sol da manhã começava a penetrar pelas janelas. Seu telefone vibrou. Camila Santos novamente. Isabela convocou uma coletiva de imprensa para esta tarde. Eduardo, ela vai destruir a reputação de Sofia logo antes da cerimônia do Prêmio ESSO. Eduardo olhou para Sofia, serena no sono apesar de tudo. Ele pensou nos meses que passaram juntos em Samuel, na família que haviam construído. Ele tomou uma decisão. Diga a Isabela que quero me encontrar. 1 hora meu escritório. A viagem de elevador até seu escritório em São Paulo pareceu interminável. Mas quando as portas se abriram, lá estava ela, Isabela, exatamente como ele se lembrava. Linda, sofisticada e completamente fria. Eduardo, querido, ela ronronou, finalmente pronto para admitir que cometeu um erro? O único erro que cometi foi pensar que você se importava com algo além de dinheiro. O sorriso dela vacilou. Aquela repórter arruinou tudo. Ela te tirou de mim. Não, Isabela. Você nunca me teve e agora nunca terá. Ele tirou o telefone. Acabei de enviar para Camila provas de sua negociação privilegiada de 3 anos atrás. Tente machucar Sofia e isso vai se tornar público. Você não ousaria. Suas ações iriam despencar. Eu não me importo com as ações, eu me importo com minha família. Ele se aproximou. Deixe-os em paz ou eu vou queimar tudo, incluindo sua reputação. De volta a Campos do Jordão naquela noite, Eduardo encontrou Sofia na cozinha da casa principal, ensaiando seu discurso de aceitação do Prêmio ESSO. Vou ter que agradecer a Isabela, ela disse sem levantar o olhar. Sua tentativa de me destruir esta tarde foi terrivelmente contraproducente. A imprensa adora uma história de redenção. A jornalista que abriu mão de sua carreira para não publicar uma reportagem prejudicial, apenas para encontrar o amor com o homem que ela deveria investigar. Eduardo sentou-se ao lado dela. Sinto muito por ter duvidado de você. Não precisa. Eu deveria ter te contado tudo desde o início. Ela finalmente encontrou os olhos dele. Sem mais segredos. Sem mais segredos, ele concordou. Então, tomando uma decisão, ele tirou a caixa do anel. É por isso que preciso te contar algo. Estou carregando isso há semanas, esperando o momento perfeito. Os olhos de Sofia se arregalaram quando ele abriu a caixa. Eu tinha todo um pedido de casamento de Natal planejado, ele continuou. Mas percebi algo hoje. O momento perfeito não é sobre tempo ou decoração. É sobre nós, passado conturbado, presente complicado e tudo mais. Ele se ajoelhou. Sofia Silva, eu te amo. Amo nosso filho. Amo nossa vida. Você... Sim. A voz de Samuel veio da porta. Eles se viraram para encontrá-lo de pijama sorrindo. Diga sim, mãe. Sofia riu entre lágrimas. Venha cá, meu pequeno espião. Samuel correu até eles e Eduardo o abraçou enquanto colocava o anel no dedo de Sofia. Eu amo vocês dois tanto, Sofia sussurrou. Lá fora, as luzes de Natal brilhavam nos quintais nevados de seus vizinhos. Lá dentro, uma família que havia se encontrado contra todas as probabilidades se agarrava ao seu momento perfeito. Não aconteceu do jeito que Eduardo planejou, mas, de alguma forma, aconteceu exatamente como deveria. A primavera havia chegado em Campos do Jordão, trazendo consigo flores de cerejeira e planos de casamento. Sofia estava em seu quarto, não mais dividida entre 2 casas, olhando para o simples vestido branco pendurado na porta do armário. Em 2 dias, ela se tornaria Senhora Pereira, embora ela tenha decidido manter Silva como seu nome profissional. Mãe, Samuel chamou. De lá de baixo. A vovó Helena está aqui. Sofia sorriu. A mãe de Eduardo havia se tornado sua maior aliada, ajudando nos preparativos do casamento e mimando Samuel. Uma mudança tão grande em relação à sua primeira visita fria meses atrás. Embaixo, Helena estava dirigindo os floristas enquanto Samuel mostrava a ela seu trabalho de ciências, um modelo do sistema solar que ele apresentaria na escola na semana seguinte. Sofia, querida, Helena chamou. As flores para a cerimônia no jardim estão aqui. Pensei em rosas brancas simples como você queria. O casamento no jardim fora a ideia de Eduardo. Sem imprensa, sem páginas da sociedade, ele insistiu. Apenas família e amigos próximos. Sofia estava prestes a verificar as flores quando o telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o número de seu pai, o pai com quem ela não falava há 10 anos. Pai? Ela respondeu hesitante. Sofia. A voz de Ricardo Silva era rude.
Vi o convite de casamento no jornal de Campos do Jordão. Ah, o coração de Sofia afundou. Ela mandara um convite para ele, mas não tinha recebido resposta. Sim, vou me casar. Com Eduardo Pereira. Ele fez uma pausa. O homem cujo noivado você já investigou. Pai, isso foi anos atrás. As coisas são diferentes agora. São? Ou você está apenas vivendo a história que sempre quis escrever? Sofia sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Você não sabe nada sobre minha vida. Eu sei que você escondeu meu neto do pai dele por 6 anos, assim como sua mãe te escondeu de mim depois do divórcio. Aquilo foi diferente. Mamãe estava me protegendo de sua bebida, de seus jogos. E agora você está se casando com um bilionário, que conveniente. A linha caiu. Sofia ficou ali, tremendo, até Helena tocar seu braço. Más notícias? Meu pai, Sofia sussurrou. Ele não virá ao casamento. O rosto de Helena amoleceu. Perda dele, querida. Agora venha ver essas flores antes que o calor as murche. Mas Sofia não conseguia se livrar das palavras de seu pai. Naquela noite, depois que Samuel foi para a cama, ela encontrou Eduardo em seu escritório em casa. Talvez devêssemos adiar, ela disse. Eduardo ergueu o olhar, alarmado. O quê? Por quê? Meu pai ligou. Ele acha que eu estou atrás do seu dinheiro, que estou vivendo a fantasia de uma repórter. Ela torceu sua aliança. Talvez ele esteja certo. Talvez eu tenha manipulado tudo desde o início. Eduardo se levantou e a puxou para perto. Pare. Seu pai não te conhece. Não nos conhece. Mas, sem mas, ele a levou até a janela com vista para o jardim deles. Os trabalhadores estavam montando o arco do casamento, onde eles trocariam os votos. Vê aquele lugar ali? Foi onde Samuel bateu em sua primeira bola de beisebol no verão passado. E ali foi onde você adormeceu lendo histórias para ele na primavera passada. E ali, debaixo daquela árvore, foi onde me apaixonei por você de novo, vendo você ensinar nosso filho sobre constelações. Sofia se encostou nele. Eu só quero que tudo seja perfeito. Será, porque estamos juntos. Na manhã seguinte vieram mais surpresas. Camila chegou cedo, parecendo preocupada. O conselho administrativo quer fazer um anúncio no casamento, ela disse, sobre o futuro da empresa. Eduardo franziu a testa. Nós dissemos não a negócios. Eles estão preocupados com a sucessão, com o futuro papel de Samuel. Ele tem 7 anos, Sofia protestou. Ele não precisa dessa pressão. Eu vou resolver, Eduardo garantiu. Mas Sofia podia ver a preocupação em seus olhos. Como, se eles não tivessem estresse suficiente, a previsão do tempo mudou. Agora a chuva era prevista para a cerimônia ao ar livre. Precisamos de um plano reserva, Helena insistiu. Mas Sofia teve uma ideia diferente. Naquela tarde ela encontrou Samuel em seu quarto, trabalhando em seu trabalho de ciências. Oi, querido. Quer me ajudar com algo especial para o casamento? Os olhos de Samuel brilharam, como uma surpresa para o pai. Juntos, eles passaram, horas enfiando pequenas luzes no jardim, tecendo-as pelas árvores e ao redor do arco do casamento. Mesmo que chova, Sofia explicou, elas brilharão através das gotas como estrelas. Como nossa própria constelação, Samuel disse orgulhosamente. No dia anterior ao casamento, Sofia recebeu outra ligação, desta vez de seu antigo editor no Rio de Janeiro. Estamos publicando uma matéria, ele disse, sobre sua história com os Pereiras. Isabela Marques forneceu algumas fotos antigas, sugerindo que você planejou tudo desde o início. Sofia se sentiu doente. Isso foi anos atrás. Nunca publiquei nada de negativo sobre eles. Mas você os investigou. O público tem o direito de saber. Depois de desligar, Sofia sentou-se no jardim, olhando para o arco do casamento. Todo o seu planejamento cuidadoso, seu desejo por uma cerimônia particular, estava desmoronando. Eduardo a encontrou lá ao pôr do sol. Camila me contou sobre a matéria. Sinto muito, nunca quis. Eu tenho uma ideia, ele interrompeu, mas é um pouco louca. 2 horas depois, eles estavam todos no carro. Eduardo, Sofia, Samuel e Helena, dirigindo pela noite. Eduardo não disse para onde iam, apenas prometeu que valeria a pena. À meia-noite, eles pararam no Planetário do Carioca, o mesmo lugar que haviam visitado meses atrás como uma família. Fiz algumas ligações, Eduardo explicou. Eles estão nos deixando usar, hoje à noite. Lá dentro, a cúpula estava
iluminada com milhares de estrelas. O arco do casamento havia sido movido para lá, cercado pelas rosas brancas de Helena e pelas luzes brilhantes de Samuel. Podemos nos casar agora mesmo, Eduardo disse suavemente. Apenas nós, debaixo das estrelas que nosso filho tanto ama. Sofia olhou para Samuel, que estava radiante, para Helena, que tinha lágrimas nos olhos, para Eduardo, que havia encontrado uma maneira de tornar tudo perfeito. Sim, ela sussurrou, agora mesmo. Enquanto eles estavam sob o arco, Samuel, segurando as alianças, as estrelas do planetário girando lentamente acima deles, Sofia finalmente entendeu. Momentos perfeitos não eram sobre tempo ou clima, ou matérias da imprensa. Eram sobre família, sobre amor, sobre escolher um ao outro repetidamente, não importa o quê. Eduardo apertou a mão dela enquanto começavam seus votos. E Sofia, soube, era exatamente onde eles deveriam estar. Sob um teto de estrelas, com seu filho entre eles, escrevendo sua própria história. Amanhã, a imprensa poderia escrever o que quisesse. Esta noite pertencia a eles, à família deles, ao amor deles, ao futuro deles juntos. E em algum lugar naquela vasta projeção de estrelas acima deles, Sofia jurou que podia ver sua própria constelação brilhando forte e verdadeira. 1 ano havia se passado desde o casamento à meia-noite no planetário. A história havia tomado as manchetes, mas não da maneira que Isabela havia planejado. Bilionário da tecnologia escolhe amor em vez de império. Tornou-se a narrativa, especialmente depois que fotos do casamento íntimo sob as estrelas vazaram. Agora, em uma noite de verão quente, o Jardim dos Pereiras estava mais uma vez cheio de luzes e risadas. Desta vez, eles estavam comemorando o 8º aniversário de Samuel. Faça um pedido, querido. Sofia chamou enquanto Samuel estava diante de seu bolo em forma de foguete. As velas brilhavam ao entardecer, lançando um brilho quente nos rostos de sua família e amigos. Eduardo observou seu filho, lembrando-se daquele primeiro momento, no evento de caridade, quando o vira brincando com um foguete de brinquedo. Agora Samuel estava ganhando feiras de ciências e já falando em se tornar um astronauta. Pai, Samuel chamou depois de apagar as velas. Podemos mostrar a todos nossa surpresa agora? Eduardo assentiu e Samuel correu para tirar um lençol de um objeto grande no canto do quintal. Lá estava um telescópio profissional, maior do que qualquer um que eles já tiveram antes. Seu pai e eu achamos que era hora de uma atualização, Sofia explicou aos convidados surpresos, principalmente porque ela colocou a mão em sua barriga levemente arredondada e seus amigos explodiram em aplausos. A notícia do segundo bebê havia reunido todos para esta celebração especial. Helena enxugou lágrimas dos olhos. Outro neto para mimar, ela disse feliz. E desta vez estarei aqui desde o início. Camila, que havia se mostrado uma excelente CEO, ergueu sua taça. Para a crescente família Pereira. Enquanto seus convidados se reuniam em torno do telescópio, Eduardo puxou Sofia para o lado. Tenho outra surpresa, ele sussurrou. Mas esta é só para nós. Depois que a festa terminou e Samuel foi dormir lá em cima, Eduardo levou Sofia para seu escritório em casa. Em sua mesa estava um laptop familiar, aquele que ela lhe mostrara naquela noite com todos os seus antigos artigos. Achei algo interessante, ele disse, abrindo um documento. Aquele artigo que você nunca publicou sobre Isabela, a pesquisa que você fez realmente descobriu algo maior. Sofia se inclinou para olhar. As instituições de caridade falsas? Não só isso, o rastro de dinheiro que você começou a seguir levou a algum lugar importante. Ele abriu mais documentos. Lembra das negociações suspeitas de Roberto Almeida? Acontece que ele e Isabela estavam trabalhando juntos muito antes de tudo isso. Eles estavam desfalcando instituições de caridade infantis há anos. Os instintos jornalísticos de Sofia se acenderam. É por isso que eles vieram atrás de nós. Eles tinham medo de que eu conectasse os pontos. Exatamente. Camila encontrou a prova na semana passada. Ambos estão sendo indiciados. Sofia sentou-se pesadamente em uma cadeira. Todo esse tempo, você estava certa desde o início. Você só não sabia o quanto. Eduardo ajoelhou-se ao lado dela. O Ministério Público Federal quer conversar com você. Sua antiga pesquisa pode ajudar a prendê-los para sempre. Lágrimas encheram os olhos de Sofia.
Eu sempre me perguntei se eu tinha tomado a decisão certa. Não publicar aquele artigo. Você tomou, porque isso nos levou até aqui. Ele colocou uma mão em sua barriga. Para nossa família. Uma batida na porta os interrompeu. Samuel estava lá de pijama, segurando seu livro de astronomia. Não consigo dormir, ele disse. Podemos olhar o novo telescópio? Lá fora, a noite de verão era perfeita para observar as estrelas. Enquanto Eduardo ajudava Samuel a ajustar o foco, Sofia pensou na jornada que os havia trazido até aqui. Daquele primeiro evento de caridade ao casamento no planetário, de casas separadas a um lar de verdade, de segredos e dúvidas, a completa confiança e amor. Olha, Samuel exclamou, eu achei Saturno. Dá para ver os anéis e tudo? Eduardo abraçou Sofia enquanto eles assistiam seu filho explorar o cosmos. Sabe em que eu estava pensando hoje? O quê? Naquela noite no evento de caridade, quando eu o vi pela primeira vez brincando com aquele foguete. Eduardo sorriu. Eu estava tão com medo de ser pai. E agora? Agora não consigo imaginar ser outra coisa. Ele tocou sua barriga suavemente. Acha que este também vai amar o espaço? Com essa família? Como eles não poderiam? Samuel os chamou animado. Mãe, pai, achei uma nova estrela. Podemos dar um nome a ela? As estrelas já têm nomes. Querido, Sofia explicou, mas podemos inventar nosso próprio nome, só para nós. Samuel parecia pensativo. Que tal Esperança? Porque foi isso que nos uniu, certo? O Instituto Ayrton Senna? Eduardo e Sofia trocaram um olhar, lembrando-se daquele fatídico evento de caridade. Esperança é perfeito, Eduardo disse suavemente. Mais tarde, naquela noite, depois que Samuel finalmente foi para a cama, Eduardo e Sofia sentaram-se no balanço da varanda, olhando para sua estrela. Achei meu antigo diário daquela noite no Rio de Janeiro. Sofia disse baixinho. Quer saber o que eu escrevi? Me conte. Eu escrevi. Conheci alguém hoje à noite, alguém que poderia mudar tudo, mas vou desistir porque algumas histórias não foram feitas para serem escritas. Ela riu baixinho. Eu estava errada nessa parte. Nossa história foi feita para ser escrita, Eduardo concordou. Só não do jeito que qualquer um de nós esperava. Lá dentro, sua casa estava cheia de sinais de sua vida juntos. Os trabalhos de ciências de Samuel, o prêmio Eso de Sofia na lareira, fotos de família por toda parte. A casa de hóspedes havia sido convertida em um escritório em casa, onde ambos trabalhavam. Eduardo administrando a fundação de caridade que haviam criado juntos. Sofia escrevendo histórias que importavam. O bebê se mexeu, Sofia disse de repente tomando a mão de Eduardo. Enquanto sentiam seu segundo filho chutar, um meteoro cortou o céu. Deveríamos fazer um pedido? Eduardo perguntou. Sofia olhou para sua casa, pensou em seu filho dormindo. Lá em cima, sentiu a nova vida se movendo dentro dela e apertou a mão do marido. Não precisa, ela disse. Nós já temos tudo o que poderíamos desejar. Acima deles, as estrelas brilhavam como naquela noite no planetário, testemunhas de uma história de amor que havia desafiado as expectativas. Uma história de segundas chances e primeiros amores, de pais e filhos, de verdade e confiança. Uma história que provou que às vezes o final feliz não é sobre onde você começa, mas sobre quem você escolhe ser, sobre a família que você cria e o amor pelo qual você luta. Uma história escrita não em manchetes de jornais ou livros contábeis de empresas, mas nas próprias estrelas. E em algum lugar lá em cima, uma estrela chamada Esperança brilhava intensamente sobre a casa dos Pereiras, vigiando uma família que havia se encontrado contra todas as probabilidades e escolhido o amor acima de tudo. Fim.